Pronto, agora a gente pode começar. Você está vendo minha tela, né? O que eu estou compartilhando. Tá conseguindo ver? Eu não estou te escutando. Maria, seu áudio está no mudo, tá? Se você quiser ativar ele, é só clicar no microfone. Você está conseguindo me ouvir, Maria? Seu microfone está no mudo. Perfeito. Opa, agora você está me ouvindo? Ó, Maria, eu não sei se você está conseguindo me ouvir. Qualquer coisa você me manda mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Você encontrou o microfone? Veja agora se você consegue pôr para falar. Eu fiz uma alteração.
Aí, agora você está me ouvindo, né? Pelo computador. Agora eu tô. Ok. Então, você está conseguindo ver a minha tela? Ó? Consegui. Entrou. Ótimo. Qualquer coisa é só você perguntar. Eliana entrou também, não? Oi? As outras meninas entraram? Por enquanto, elas não entraram. Parece que elas estão no médico. Tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver. Tá bom. Oi, Vera, tudo bem com você? O seu microfone está no mudo, viu? Oi, boa tarde. Então, desculpa, estou entrando agora, porque agora que eu estou vendo o recado. Tem problema não, a gente vai começar agora, tá? Ah, tá ótimo. Obrigada. Imagina. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Eu vou deixar essa gravação, essa aula, oficina gravada, para quem não conseguiu participar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar e alimentação segura. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Já? Ok. O que vou trazer para vocês? Vocês acham que esses dois termos são a mesma coisa? Acho que não. Não, né? Eles são Não, funções diferentes. são. Ô, Maria Cecília, eu acho que agora eu tô te ouvindo pelo computador, hein? Eu vou desligar pela chamada, tá bom? Tá. Não sei porquê, mas seu áudio decidiu funcionar agora. Que bom, né? É. A Bom, câmera que agora voltou. então vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá bom? E a gente vai entender um pouco sobre a alimentação segura. Semana passada a gente falou o que era nutrição, o que era alimentação, qual que é a relação com a saúde. Hoje a gente já vai falar mais dentro da nutrição, dentro da alimentação. Quando a gente fala de uma segurança alimentar, um alimento seguro, a gente está falando de duas coisas diferentes. Quando eu falo segurança alimentar, ou seja, eu estou trazendo a primeira palavra segurança, depois a palavra alimento. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer sobre o que chega no seu prato. Você chega na sua casa, arroz, feijão, você consegue comprar, ter em casa? Consegue? Eu consegui ver, mas um tá diferente do outro, né? O outro parece que tá tudo estragado, deteriorado. O Eu que é? alimento seguro. A segurança alimentar, ela fala sobre a garantia de que você tenha comida. Enquanto o alimento seguro, ele fala de que essa comida que você tem acesso, ela esteja apta para o consumo. Ou seja, na minha casa, eu tenho comida para me alimentar? Isso me fala sobre um direito que eu tenho de ter alimento. Esse alimento que eu tenho, ele tá bom para o consumo? Isso eu falo do alimento seguro, entendeu? Uhum. Então, ó, segurança alimentar. Eu estou falando de um conjunto de medidas que vão fazer com que a pessoa ela tenha acesso à alimentação, evitando alguns problemas que podem ser por causa da alimentação inadequada. É um direito humano. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que todo ser humano tem direito a ter acesso regular, permanente, a alimentos que estejam em quantidade suficiente, né, com qualidade boa, que respeite o seu ambiente, sua cultura, suas condições socioeconômicas. Quando eu falo isso, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, para vocês entenderem melhor. Quando eu falo segurança do alimento,
Eu estou falando o quê? Que todo mundo tem o direito de se alimentar. Hoje em dia, atualmente, quem não tem condição financeira de comprar os alimentos, essa pessoa se inscreve aonde? No Bolsa Família, né? Bolsa Família, porque eles dão uma cesta básica, né? Por que que eles dão essa cesta básica? Porque é um direito do ser humano ter acesso à alimentação, certo? Outra coisa, por exemplo, vocês já ouviram falar daqueles restaurante popular, comunitário? Já. Que seria, por exemplo, aqui, ó, Sim. temos as cozinhas, os restaurantes populares, o banco de alimentos, cozinhas comunitárias. Vocês já ouviram falar? Já. Sim. Aí em Campinas a gente tem um. Vocês lembram como que se chama? Bom Prato. Prato. Bom Prato. Então, quando a Bom gente pega o Prato. Bom Prato, no Bom Prato, quem pode comer? Qualquer pessoa, não? Qualquer pessoa. Aí é um morador de rua, pode comer. Ah, é uma pessoa que tem casa, ela pode ir lá pegar a marmita? Pode. A maioria, porque o centro ali, as lojas, a maioria Exato. dos prédios, das lojas, tudo vão almoçar lá. Então, um exemplo é o Bom Prato. Para que ele serve? Para garantir o direito que o ser humano tem a se alimentar, a ter alimento. Então, quando eu falo assim, quando eu uso segurança alimentar, eu estou falando que é um direito e que esse direito tem que ser garantido. Algumas pessoas, elas têm condições financeiras, elas trabalham, elas conseguem comprar os próprios alimentos. Mas tem pessoas que também conseguem comprar os alimentos e vão comer no Bom Prato. Assim como tem pessoas que não têm condições financeiras, socioeconômicas, e vão fazer o quê? Comer em um Bom Prato, pegar comida que é de cozinha comunitária, tá bom? Ok. E quando a gente fala, por exemplo, dessa segurança alimentar, a gente está falando das pessoas terem acesso ao alimento, certo? Existem várias formas que a gente pode ajudar as pessoas, né? Vocês acham que hoje em dia tem muita pessoa passando fome ou não no mundo? Eu acho que, apesar disso, eu ainda acho que tem muita gente passando fome, sim. Tem bastante gente passando fome. Tem lugar que falta comida. Tem lugar que não tem programas para fornecer alimentação. E mesmo que tenha programas, não é suficiente para o tanto de gente que precisa de alimentação. E o que Aqui em acontece? Campinas, se não me engano, Bom Prato, eu fiz academia em cima. E até os professores, muita gente, todos descem, né, vão almoçar lá. Se não me engano, eram 1.800 pratos que eram servidos. Eram 1.800 pessoas. Bastante coisa, né? Né? Só que 1.800 não chega a tirar a fome de todo mundo. Olha só, para vocês terem uma noção. Tem notícias, isso é notícia do ano passado, faz um ano já isso. No ano passado, a fome ela atingia 8,6 milhões no Brasil. É muita coisa, certo? Então, assim, quando a gente analisa, esses restaurantes, eles são bons. De pouco em pouco, a gente chega um pouco mais próximo do nosso objetivo, mas ainda não são suficientes para suprir toda a necessidade. Quando a gente olha na nossa casa tem a nossa comida, certo? Certo. Como é que a gente pode ajudar a evitar esse problema e evitar pioras, né, nesses problemas? É através do desperdício. Vocês concordam que ao mesmo tempo que tem muita gente com fome no mundo, também tem muita gente que descarta comida? Sim, tem muita gente que joga comida fora. Muita. Tanto em casa quanto em restaurantes, enfim. Sim. Então, quando a gente vai produzir nossos alimentos e a gente vai consumir, é sempre bom a gente ter a consciência do que a gente está consumindo, ter a consciência de que existiu toda uma produção, né, todo um trabalho para que aquela comida esteja no nosso prato e que a gente faça de uma forma racional, para não jogar fora. Sim. Porque são duas, é como se fosse uma gangorra. Enquanto em um pesa muito, porque tem muito descarte,
no outro ele não tem nenhum peso, que não tem comida, entendeu? Então, e os restaurantes, eles, mesmo que sobra, eles não podem dar para ninguém, né? Não A podem. Por que vigilância eles não podem dar sanitária para nem ninguém? permite. Por que ele não pode dar para ninguém? Por causa das que tem o prazo, né, o horário de vencimento do manuseio, que é muita gente. Eu acho que é isso que eu vi uma vez. Exatamente por causa do alimento seguro, que é o que a gente vai falar agora. O que é o alimento seguro? O alimento seguro é aquele que ele não causa nenhum dano para a saúde do consumidor. Então, ele tem que ter uma qualidade física, química, ele não pode, né, ter nenhum tipo de contaminação de qualidade física, química, biológica e nutricional. Ele tem que ser de qualidade boa, não pode trazer nenhum prejuízo para a saúde. E o que acontece? Um restaurante, quando ele produz em larga escala, produz uma quantidade bem grande para distribuir, para vender. Imagina que é um self-service. Cada pessoa vai lá pegar a sua comida. Aí as pessoas estão conversando em cima da comida, tá caindo saliva, as pessoas pegam com a mão suja os talheres. Então, já existe toda uma forma de contaminação daquele alimento, certo? Certo. Agora, vamos supor que o alimento ficou lá das 11 horas da manhã até as 3 da tarde. Ficou lá exposto. Todo mundo que comeu pagou e foi embora. Sobrou metade da produção. Aí eles fecham o estabelecimento, eles limpam o estabelecimento, pegam aquela refeição e separa para distribuir. Qual a chance daquele alimento poder ter alguma contaminação? Tem chance, não tem? Claro, muita chance. Tem chance. Tem chance de que ele não esteja contaminado também? Talvez, mas a gente não tem como garantir. Por isso que eles colocaram para não fazer essa distribuição desses alimentos. Porque você não tem como garantir. Você acha que um restaurante de bairro, ele vai conseguir ficar toda hora vendo se tem contaminação no alimento ou não? Não vai conseguir. Então, você não faz essa distribuição para evitar que você dê um alimento numa boa intenção para um morador de rua, mas aquele morador de rua coma e tenha uma intoxicação, podendo até morrer, entendeu? Por isso que a gente não pode fazer essa distribuição. Aí a gente pensa, nossa, mas é muito triste ver todo esse alimento indo para o lixo. Realmente é. Mas por isso que é importante que cada restaurante trabalhe para conhecer qual que é a quantidade que tem que ser produzida, entendeu? E o que acontece? Para vocês terem uma noção, a cada 10 pessoas, uma que se alimenta acaba adoecendo por comer alimentos contaminados. Imagina, a cada 10 pessoas, uma ficar doente. Imagina o tamanho do Brasil. O quanto de pessoas não deve ter algum tipo de contaminação. Né? Então, aqui, Sim. ó, o que a gente, quando a gente fala do alimento seguro, a gente quer dizer que o alimento ele vai ser desde o momento da produção até chegar na casa do consumidor, ele vai ser cuidado. Vai ser cuidado na forma de produzir, na forma de extrair, na forma de transportar. Vocês já viram carnes sendo transportadas? Sim. Todas penduradas no caminhão, não? E o caminhão ele tem que ser como? Tem que ser Eu acho que tem bem que ser pensado. com geladeira, né? Com Ele tem que ter o controle da temperatura. Exatamente. certeza. Igual legumes, frutas, verduras, se elas forem num caminhão que não tem controle de temperatura e a viagem for longa, quando ela chegar no mercado, ela vai estar como? Perdida, né? Sim. Então, o cuidado ele começa desde a hora da produção. O cuidado com o solo, o cuidado para não ter contaminação química, nenhum tipo de contaminação prejudicial, né, para a saúde. Extraiu. O que eu estou fazendo? Estou transportando para distribuição. Eu vou cuidar da temperatura que esses alimentos vão estar. Eles passam por inspeção sanitária para garantir que aquele alimento ele esteja bom para o consumo, certo? Até ele ir para o beneficiamento, comércio e consumo. Então, existe também coisas que a gente pode fazer a partir do momento que você comprou aquele alimento, que é o que eu vou mostrar para vocês.
para vocês terem uma noção, quantos tipos de doenças causadas por alimentos ou água contaminada existem? Existem, para vocês terem uma noção, mais de 250 tipos de doenças transmitidas por água e alimento. É muita coisa, né? Imagina, mais de 250 tipos. Muita coisa. Exatamente. Muita coisa. E a maioria delas acontecem por causa da bactéria e toxinas, mas também pode ser causada por vírus, parasitas, né? Enfim. Então, todo o cuidado que a gente toma tem que ser muito cauteloso. O primeiro cuidado que, assim, que você pode olhar na hora que você vai comprar os alimentos é o quê? Fui no mercado e fui comprar um alimento, né, que ele é de, por exemplo, origem animal. Fui comprar uma carne, fui comprar um queijo. O que eu vou saber para saber se esse alimento ele passou por uma inspeção? O que é a inspeção? A inspeção é o quê? As pessoas são treinadas, né? Elas trabalham nessa área para realmente analisar a qualidade daquele alimento, para comprovar que, olha, todo o procedimento é feito da forma correta e não existe, não tem uma contaminação daquele alimento, porque é feito nas boas práticas. Quando você pega o alimento, vocês já viram por um acaso algum desses símbolos, ó? SF, que é o CIF, o SIM, o CIE. Já viram? Sim, eu já vi, sim. A próxima vez que vocês forem comprar um produto, uma carne que vem embalada, né? Quando vocês forem comprar uma caixa de leite ou produtos assim de origem animal, vocês dão uma olhada para ver se vocês encontram esse símbolo. Esse símbolo, ele significa que aquele produto, ele passou pela inspeção. Quando ele passa pela inspeção, significa que foi analisado se os procedimentos realizados com aquele produto foi certo, se ele está seguindo as boas práticas para evitar a contaminação. Então, quando ele tem esse símbolo, significa que aquele produto é mais seguro, certo? Ok. Tá, mas, Larissa, eu fui no mercado comprar e eu achei o produto que tem o símbolo. Eu fui preparar ele em casa e eu percebi que ele estava ruim depois de alguns dias. O que aconteceu? E aí? Também existe a nossa responsabilidade. Do mesmo jeito que a empresa tem a responsabilidade dela, os órgãos de inspeção têm a responsabilidade deles de garantir que o produto esteja bom para consumo, a gente também tem o nosso, não tem? Sim. O que adianta eu comprar um produto lá no mercado, comprei uma carne e um alface. Aí eu cheguei em casa, mexi na carne na tábua, cortei a carne na tábua, não lavei a tábua, cortei a alface em cima e comi a alface crua. O que acontece? Eu acho que estraga, né? Porque Pode ter uma contaminação. né? Pode ter uma contaminação. Imagina que você... Isso se chama contaminação cruzada, né? Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente mexe com os alimentos, manipula os alimentos, guarda eles, a forma como a gente cuida da nossa higiene pessoal. Porque, como vocês sabem, a nossa mão ela é um veículo de contaminação, não é? Sim. No Covid, o que todo mundo orientava? Passar álcool nas mãos, né? Passar álcool nas mãos, lavar as mãos. Por quê? Porque a nossa mão a gente está mexendo em tudo, a todo momento. É um veículo para os micro-organismos. Aí você vai lá e mexe no seu alimento sem lavar a mão. O que você pode estar fazendo? Contaminando o seu alimento. Sim. Então, todo esse cuidado é importante. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que podem, alguns sintomas, né, mais comuns de uma intoxicação. A pessoa, ela comeu um alimento contaminado. O que ela pode sentir? Ela pode ter febre, dor de cabeça, pode ter dor no estômago, ter vômitos, náuseas, diarreia. E o que acontece é que a pessoa ela perde muitos minerais, perde muita água. Então, o que uma pessoa que ela tem uma intoxicação, o que acontece com essa pessoa? Ela tem que ir para onde? Nossa. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Lá, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Dar soro para a pessoa. Sim. Por quê? Vocês sabiam que a pessoa ela pode chegar até a morrer por conta dessa intoxicação? Sim. Pode. Gente,
Exato. Aquelas pessoas com, como é que fala? Palmito, né? Aham. Então, o que acontece? Eles fazem a reposição dos líquidos pelo soro, principalmente em pessoas idosas e crianças, né? Porque essas pessoas, elas podem apresentar, elas são mais, estão em situações mais vulneráveis de saúde, o que pode levar elas a óbito. Então, tomar bastante líquido é uma das alternativas. E como é que a gente pode prevenir isso na nossa higiene pessoal, por exemplo? Um exemplo é lavando as mãos. Quando que eu lavo as mãos? Antes de eu mexer com o alimento, depois que eu mexo com o alimento, se eu mexo em um alimento cru, se eu vou no banheiro. Então, a gente sempre tem que estar lavando as mãos. Antes, durante, após mexer com o alimento, quando você pega em objetos sujos, quando você toca em animal, né? E existe um passo a passo de como lavar as mãos. Vocês sabiam? Sim. Sim, eu Exatamente. também. Oi? Não, você nos ensinou, né, nenhuma das aulas nossas, né? Sim, exatamente. Que é essa parte aqui, esse procedimento que você lava. Você vai colocar sabonete nas mãos, vai esfregar as palmas das mãos, vai esfregar entre os dedos, vai esfregar as pontas, as unhas, né? E depois você vai enxaguar, depois que você fizer todo esse processo de lavar as mãos, lavar os dedos, você vai lavar e secar com uma toalha limpa, descartável também, se for possível. Então, isso já vai garantir para você uma maior segurança de que você não está contaminando o seu alimento. Outra coisa que dá para fazer, higienizar as embalagens. Quando vocês vão fazer compras, quando vocês ou a família de vocês fizeram a compra, eles chegam e guardam os alimentos direto ou eles lavam os alimentos? Ou as embalagens? Higieniza as embalagens antes. Antes não tinha tanto isso. Depois do Covid, começou mais a preocupação de lavar as embalagens. Não sei se vocês lembram. Uhum. Sim. E existe uma forma que a gente pode fazer. Quando a gente pega uma embalagem que vem em lata, por exemplo, sardinha que vem enlatada, ou, por exemplo, embalagens que vem no vidro, por exemplo, palmito, ou é aquele plástico bem rígido mesmo, sabe? Difícil, que você tem que cortar até com uma tesoura, com uma faca. Uhum. Aí você pode limpar eles com sabão normal, detergente e água. Se a embalagem é mais flexível, né, uma embalagem que é, por exemplo, de um biscoito, uma bolacha, de açúcar, alguma embalagem mais fina, mais flexível. Aí você pode pegar o álcool e passar com um pano em cima dessa embalagem. E se o alimento ele possui mais de uma embalagem, tá vendo essa bolacha, água e sal aqui? Sim. É um pacote que vem um pacote externo e dentro é separado em 3. Cada um tem uma embalagem, não é? Sim. Aí você pode só tirar a embalagem de cima e descartar. E o resto você guarda. Então, essas são as formas que você pode higienizar para guardar os seus alimentos. Isso já vai reduzir também o risco de contaminar. Outra coisa, vocês têm o costume, o hábito de higienizar frutas, verduras e legumes? Ou vocês passam água corrente e comem? Eu coloco lavo bem lavada, depois coloco uma colher de sopa de água sanitária. Geralmente faço isso. Eu também. Esse é o jeito correto, né? Água sanitária, você vai fazer como? A cada 1 litro de água, vamos supor lá, eu peguei minhas maçãs, coloquei numa bacia. Para cobrir essas maçãs, eu precisei de 1 litro de água. Aí eu vou pôr uma colher de sopa de água sanitária. Ou então, tem algumas algumas águas sanitárias que pode ter uma medida diferente, tipo, é a tampinha, você põe uma tampinha. Você sempre vai ler a instrução dessa água sanitária para ver se ela pode ser colocada no alimento e qual que é a quantidade, tá bom? Uhum. E aí você deixa agir por uns 15 minutos. Esse tempo é suficiente para poder reduzir essa carga de micro-organismos que tem naquele alimento. É sempre bom você fazer isso antes de usar. Vamos supor que você comprou vários legumes e frutas.
Você vai usar tudo de uma vez? Não. Não. Se você quiser, você pode pegar o alimento no dia que você for consumir e fazer essa higiene, entendeu? Agora, se vamos supor que você comprou um brócolis, você precisa fazer isso com brócolis? Eu faço, eu corto ele picadinho, depois eu jogo um pouco deixo ali um pouco antes de temperar, né? Então, só que você come ele cru ou você come ele cozido? Às vezes eu como ele cozido. Quando a Eu gente também, cozinho no vapor. Então, quando você come ele cozido ou ao vapor, ele vai passar pelo calor. E o calor é suficiente para matar esses micro-organismos. Então, você não precisa deixar ele de molho, entendeu? Ah, tá. Igual, tipo, se é um alimento que vai passar pelo fogo, vai passar pelo calor, você não precisa fazer esse processo, porque o calor já é uma forma de tratamento. Tá bom? Tá. Outra coisa, ovos. Vocês lavam eles antes ou depois ou antes de usar, bem antes, no dia que você vai guardar na geladeira, ou você lava antes de usar? Na hora Eu que vai lavava antes. Agora eu lavo na hora. Então, o correto é lavar em água potável, um por vez, não é lavar todos de uma vez, é um por vez, e antes do uso. Então, eu comprei minha cartela de ovos. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou jogar a cartela de papelão no lixo. Vou pegar os ovos e guardar na minha geladeira. De preferência, eu não vou guardar na porta, porque a porta eu fico abrindo e fechando com muita frequência. Então, vai ter variação de temperatura. Eu vou guardar ele na geladeira, sem ser na porta. Chegou o jantar, eu vou fazer um ovo cozido, eu vou tirar esse ovo, vou passar uma água nele e colocar ele para cozinhar ou fritar. Por quê? Porque a casca ela tem poros, igual a nossa pele tem poros, sabe? Se você lava antes e deixa ali o ovo na geladeira, pode ser que alguma bactéria, algum micro-organismo passe por esses poros, entendeu? E contamine aquele alimento. E vamos supor que eu vou pegar um ovo, vou cozinhar, ou vou fritar. Eu posso lavar ele com a esponja com detergente antes? Ou não? É que assim, você pode primeiro passar. O aconselhado é você lavar com água potável. Você passa água potável ali nele. E como você vai cozinhar ele, você vai descartar a casca, né? Uhum. Só que se Tá. você Eu pode, porque eu tenho mania de lavar com detergente. Eu passo a bucha com detergente. Inclusive, até nos tomates eu passo. Então, se eu for usar... Se você for lavar ele com sabão, é bom você enxaguar ele, tipo assim, bastante, sabe? Já vou lavando debaixo da torneira, a água aberta, e eu vou passando, sabe? Aham, sim. Aí, só não é interessante você lavar antes, para ficar guardado na geladeira. Lava no dia, porque ele tem uma película que protege ele, entendeu? Tá bom. Agora eu tenho alimentos, por exemplo, vamos pensar assim, ó. O que estraga mais rápido? Um iogurte ou um arroz? Um arroz cru? Eu acho que o iogurte, não? O iogurte. O que estraga mais rápido? Uma geleia ou um iogurte? Iogurte. Iogurte. Sim. Os alimentos, eles são classificados como perecíveis e não perecíveis. Perecíveis é aqueles que têm bastante água, que perde mais rápido. Os não perecíveis são aqueles que não têm água, não têm tanta água. Então, eles não perdem tão rápido. Se você pega um arroz a granel, um arroz e você põe no seu pote, ele vai durar ali quanto tempo? Sei te dizer. Bastante, né? Sim, o tempo Feijão em grão. Vai durar muito tempo, não vai? Sim. Agora, um iogurte, ele tem uma data de validade mais curta, não tem? Sim. Então, quando você pega esses alimentos que têm mais água na composição e deixa ele na temperatura ambiente, ele fica perfeito para o micro-organismo se desenvolver. Porque o micro-organismo precisa de temperatura adequada e água.
E ele tem ali, entendeu? Sim. Por isso que esses alimentos sempre ficam sob controle de temperatura, geladeira. Evitar comer alimentos crus também é muito importante, ou mal cozidos, principalmente carnes e derivados. Comer carne de porco cru, comer carne bovina crua, ovo cru. Por quê? Porque eles têm muito micro-organismos que podem levar à contaminação. Vocês sabiam que tinha uma moça? Vou contar uma história para vocês assim, ó. Tinha uma moça que ela estava tendo um caso de tipo convulsão, só que eles não sabiam o que que era. Essa moça teve, eles foram no médico, não tinha nada. Os exames dela não deu nada alterado. Aí ela pegou e voltou para casa, teve outros casos de convulsão. O que a família falou? Vamos levar para o padre fazer o exorcismo nela. O padre fez, o padre benzeu, porque eles estavam achando que era alguma coisa espiritual, né? Não tinha explicação. Depois que o padre fez tudo, ela teve outra convulsão. Levou ela para o hospital correndo. Quando chegou lá, que eles fizeram o exame, sabe o que que era? Alimentação. Era um parasita, né? Era um verme que fica na carne do porco. E aí, quando você come a carne do porco crua, eu esqueci qual que é o nome até. Tem um nome específico. Eu vou até pesquisar, mas esse parasita foi parar no cérebro dela. Nossa, que E estava horror. fazendo ela ter combustão. É. Então, vocês terem uma noção do quanto que isso é prejudicial. Então, evitar comer carne, derivados crus, sabe? Produtos animais crus ou mal cozidos, porque tem grande chance de contaminação. Tá. O leite, se você toma leite da roça, direto, né? Você colhe o leite ali e vai tomar. Ou compra aquela garrafa que eles tiraram direto da vaca. O que você tem que fazer com leite? Eu só compro esterilizado. Eu não compro aqueles outros. Então, se você compra no mercado pasteurizado ou esterilizado, que é aquele leite UHT, né? Aí tá ótimo. Para a questão de segurança. Ou então leite em pó. Ou então leite em pó de lata. Ele já é também. Já tem tratamento. Agora, se você pega o leite direto da roça, aí você tem que ferver ele para conseguir fazer esse controle dos micro-organismos. E também, outra coisa que dá para fazer é evitar mexer com alimento cru e alimento pronto no mesmo lugar. Vamos supor que você está preparando uma comida para o Dia das Mães. Está em família e está lá preparando, junto com a família. Aí você vai lá e corta a carne crua em cima da tábua. E aí você vai lá e coloca a carne para cozinhar, mas você não lava a tábua. Quando a carne cozinhou, você tira a peça e põe em cima da tábua de novo, a carne cozida já. E corta ela para distribuir para a família. O que acontece? Eu acho que transmite bactérias, infecções, tudo. Exato. Por quê? Porque aquela tábua, você cortou uma carne que poderia estar contaminada, crua. O sangue ficou ali na tábua e depois você colocou o alimento cozido, mas ele se contaminou de novo. É igual os legumes. Adianta pegar o legume, colocar ele para higienizar na água sanitária, tirar da água sanitária e colocar de novo no lugar na mesma bacia que ele estava sujo? Não. Não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Larissa, agora que eu lembrei. Geralmente, tem gente que fala que não precisa lavar a carne, lavar o frango. Eu lavo. Então, é uma dúvida que fica. Tem que lavar o frango antes ou não? Porque eu não consigo comer se eu não lavar. Então, o que acontece? O frango ele vai passar pelo calor. Lembra que eu falei que o que passa pelo calor não precisa lavar? Então, por que é tão importante não lavar o frango? É porque as pessoas elas costumam lavar o frango na pia. O que acontece quando você joga água no frango? A água ela vai espirrar para outros lugares, não vai? Depende, né? Porque se a gente depois tacar água fervendo
na pia, em volta, tudo, eu acho que não. Sim, mas eu digo assim, ó, você foi lavar a água, independente do que você vai fazer depois. Você pegou o frango e foi lavar o frango. Não vai respingar em toda a pia? Ah, sim, respinga, não tem como. Vai respingar. Se aquele frango está contaminado, o que vai acontecer? Vai contaminar a pia. E aí esse que é o problema, porque nem todo mundo deixa a água ferver, nem todo mundo limpa a pia corretamente, né? Às vezes a pessoa só joga uma água e tá bom. Então isso pode gerar muita contaminação, porque é onde você lava seus pratos, é onde você higieniza seus legumes, suas frutas, verduras, entendeu? Então é óbvio, eu gosto de lavar o frango, mas depois eu faço uma limpeza adequada. Tudo bem, vai reduzir Inclusive a lavar o frango com limão, né? Lavo com Oi? limão. Então, aí vai muito eu diria, do cultural, né? Tem pessoas que fazem, escaldam, que não lava na água corrente, só pega o frango, põe na água com limão e ferve, depois joga a água fora e aí prepara o frango. Tem gente que lava com água corrente, joga limão e deixa de molho. Tem gente que nem usa limão, aí depende um pouquinho, né? De como a pessoa se habituou a fazer. Mas assim, o que realmente, se for para falar da questão do micro-organismo, o calor já vai ser suficiente. Se você deixar ele cozinhar bem, já vai ser suficiente para matar tudo, entendeu? Para matar ali fazer uma redução dessa carga microbiana. Agora, se você é uma pessoa que você não consegue ficar sem comer frango, se você não lavar ele, é importante que você tome os cuidados em relação à pia, à higiene da mão, à higiene da cozinha, entendeu? Assim, porque eu não consigo comer, não. Não desce, não vai, não tem jeito. Entende? Bom, Peraí, mas é isso. Dessa parte aqui, né, eu falo mais para vocês sobre como vocês cuidam para evitar essa contaminação dentro de casa. Vocês conseguiram entender? consegui. Ficou para vocês? Não entendi. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida. Eu fui fazer na minha casa e fiquei em dúvida disso. Ou então eu li sobre como a empresa faz o tratamento de determinado alimento. Vocês podem trazer para mim que a gente vai respondendo, vai aprendendo juntos, tá bom? Tá bom. Tá joia. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Eu vou passar o nome de vocês para atualizar a presença de vocês. Tá bom. Obrigada, viu? Nada, Larissa. Obrigado a você. Até a próxima semana. Até mais. Até mais. Até amanhã, né? Amanhã é normal, né? Isso. Tá bom. Amanhã é normal. Maria, amanhã é normal para o pessoal que está fazendo lá no Campus 1, tá bom? Vocês já terminaram, é que eles começaram depois. Não, eu não terminei, porque eu estou fazendo reposição de aulas, né? Que eu faltei. Não, mas sim, mas vocês terminaram assim. Eu fiz o curso com vocês desde o início do ano. Vocês já terminaram, agora é só reposição. Eles não, eles ainda estão no meio do curso. Ah, tá. Então amanhã, no meu caso, não precisa ir. Não, porque a gente combinou do grupo de vocês fazerem a reposição só online mesmo. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom, Larissa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. Obrigada, Larissa. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.